Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Imocast. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E vem cá, vocês já pararam para pensar em como nós podemos apoiar os refugiados e imigrantes que chegam no nosso país? Bom, pensando nisso, a Hilma está aí com um movimento muito bonito para poder pensar nessa temática que está ali totalmente ligada aos direitos humanos. E no papo de hoje aqui eu não estou sozinha. Eu, Carol, estou aqui com o Evandro, com a Rosana e com a Jennifer, que já estão sempre ali alinhados à Hilma, para a gente discutir sobre o movimento Hilma Sem Fronteiras. Então, logo aqui de cara, eu queria que vocês contassem para mim o que é esse movimento Hilma Sem Fronteiras e como que ele chegou até o Instituto. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Evandro, vou contar um pouquinho aí como o HSF surgiu. Eu sou formado em Relações Internacionais, então é uma temática que para mim sempre foi muito presente, né, dentro dos meus estudos, muito querida para mim. Quando chegou, quando comecei a estudar um pouco mais, me encantei por ela. E aí, depois de ter me formado, resolvi encontrar o Alexandre, que é um amigo meu de infância. E foi muito sem querer, assim, porque eu não tava pensando, a gente se encontrou na Paulista. E eu comentei com a Ale, falei assim, Ale, acho que a gente podia pensar alguma coisa relacionada pros refugiados e imigrantes, né? E aí foi quando o HSF começou a ser pensado lá em 2019. Legal. Então acho que foi esse comecinho aí do projeto. E você está bem no início, né, Jenny? Desde o início, assim, não da criação, que foi Alexandre e o Evandro, mas 2021, ainda na época da pandemia, quando eu iniciei no Instituto Hilma, conversando sobre as ações que muito mais são voltadas a pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade, mas que havia também esse projeto, que me brilhou muito os olhos, porque eles também estão em situação de vulnerabilidade, mas uma situação muito maior de vulnerabilidade, porque é a barreira linguística, a barreira do idioma. Então, quando a Alexandre me falou dessa possibilidade, ainda que estivéssemos na fase da pandemia, começamos a pensar de que forma poderíamos começar a desenvolver esse projeto, tirá-lo da gaveta de fato. Foi quando pensamos no português para refugiados. E então, devolvo para o Evandro, que foi o primeiro professor, né? Maravilhoso. Bom, e na real assim, quando a gente estava pensando sobre como a gente podia estar somando vozes com com esse pessoal que está chegando aqui no nosso país, uma das primeiras coisas que nós pensamos foi realmente essa barreira linguística, né? Porque é através da língua que a pessoa se coloca no mundo, é através da língua que a pessoa se expressa. Então, quando ela chega num novo território, quando ela chega num novo país, ela vai encontrar diversas dificuldades em se colocar perante a sociedade, né? Então, o ensino da língua, acho que tocou muito a gente nesse quesito, né? Sim, e você vê como importante isso também? Eu acho que tem uma questão super importante, né, que é o senso de pertencer. Então, essa questão que o Evandro trouxe pra gente, né, a Jenny também, da barreira linguística, eu acho que traz muito, né, para os nossos alunos, os nossos assistidos, essa questão do senso de pertencimento. E durante as nossas aulas, o que a gente mais tenta passar para eles é que eles também fazem parte da nossa comunidade, eles são parte do Brasil, do nosso país. Então a gente não faz diferença, né? Se nós temos um aluno venezuelano, um aluno boliviano, todos somos um só. Então a gente tenta passar para eles essa questão do senso de pertencimento, que eu acho que é muito impactante para todo mundo. E até para facilitar nas questões burocráticas, né, que o migrante, que o refugiado enfrenta quando chega aqui no Brasil. Sim, até ia fazer um adendo, que o nosso nome, Hilma Sem Fronteiras, é exatamente por isso que, por mais que muitos países estejam na onda, né, de não permitir a entrada de imigrantes e tudo mais, nós, do Instituto Hilma, acreditamos que não há fronteiras, que não deve existir essas fronteiras. Inclusive, nosso grito de guerra, né, nossa frase é que ninguém é ilegal. Porque fala muito sobre essa questão do migrante, do refugiado, quando chega em outro país, chegar em situação de ilegalidade, mas isso não existe. No Brasil, né, nós falamos sobre pessoas que estão em situação regular ou não, mas ilegal ninguém é. Então, essa é a nossa grande bandeira. Puxar um pouco aqui com o que a Jenny falou. A gente tem um perfil muito diverso de refugiados e imigrantes que chega aqui no nosso país, né? Claro que a grande maioria vem da parte aqui da América do Sul, principalmente pela proximidade, a facilidade de migrar, né? De você trocar de país. Mas a gente também tem uma comunidade muito expressiva de sírios, uma comunidade muito expressiva
de pessoas da República Democrática do Congo. Então, a partir do momento que ela chega, a gente também está enfrentando aí a nível global uma resistência muito grande em relação à migração, fechamento de fronteiras. E aí o nosso objetivo é realmente que essa pessoa se sinta acolhida aqui no nosso país. Sim. Só queria também dar um exemplo, como a gente acaba conversando com muitas pessoas chegam até nós também, porque ficam sabendo do projeto, têm interesse em participar, até pessoas em situação de refúgio que também vêm conversar com a gente. E uma vez eu conversei com uma pessoa que eu conheci e eu perguntei por que ela tinha escolhido vir pro Brasil, né? Mas por que você escolheu vir para cá? E foi uma resposta assim, bem surpreendente, porque aqui eu me sinto acolhido. Então eu acho que a gente tem, por mais que a gente tenha questões legais, questões burocráticas, nós ainda recebemos e apoiamos essas pessoas que estão chegando, né? Então, como eu comentei, a gente acaba sendo num país gigante como o Brasil. Muito bem. E nas aulas que vocês oferecem, qual que é o perfil dessas pessoas? Elas majoritariamente falam qual língua? Como que é? Assim, não só através da língua, é um perfil muito diverso. A gente recebe pessoas aí principalmente agora que a gente está oferecendo as aulas pela internet, né? Começou a chegar, a abrir um leque muito grande, né? Antigamente nós oferecíamos as aulas só num local presencial. E aí, como era um local presencial, era já uma comunidade mais, vamos dizer assim, mais familiarizada. Uma galera que meio que já se conhecia. A gente recebia muito venezuelano, né? Quando a gente tinha as nossas aulas presenciais. Mas com a internet o público é muito diverso. É gente das mais diversas nacionalidades, gente de outros estados também. De outros países. De outros países. A galera tá pensando em migrar e já começa a fazer aula de português com a gente. Então isso é muito interessante. Uma coisa que eu acho muito legal é o acompanhamento, né? Você começa nas primeiras aulas e aí você vai vendo esse desenvolvimento. Mas é um perfil muito diverso. A gente recebe médicos, a gente recebe pessoas em situações mais vulneráveis, a gente recebe pessoas que acabaram de chegar no Brasil, a gente recebe pessoas que já estão aqui no Brasil já há bastante tempo, mas ainda não têm desenvoltura com a língua. E aí, nosso papel também é absorver toda essa pluralidade e retornar alguma coisa que faça sentido para todos, né? E o mais interessante, assim, do projeto é a questão do que o Evandro falou, do acompanhamento. Porque quando nós estamos falando de um projeto pontual, como temos no Instituto Hillman, o Hillman Day, o Fest pra Rua, nós muitas vezes não teremos mais contato com aquela pessoa que foi atendida aquele dia. Mas em trabalhos estruturais, como é com português para refugiados, como é com o brilho das manas e dos manos, nós conseguimos criar uma conexão muito maior com essa população, com as pessoas atendidas. Então, eu sinceramente, aqui eu falo abertamente, que se tornam amigos. Não é uma pessoa apenas atendida. É muito gostoso isso. Tornam amigos, são pessoas que vêm pra gente quando encontra alguma dificuldade, chega para conversar mesmo. Então, acho que é esse o acolhimento que a Rô estava falando. E tem uma história bastante interessante de uma aluna nossa, que eu vou até pedir para a Rô falar, que eu acho que é muito marcante pelo motivo que ela migrou para o Brasil e pelo motivo que ela acompanhava as aulas. Então, vou passar para você. Conta pra gente. Vou contar um pouquinho para vocês a história dessa aluna, que é uma aluna super especial, assim como todos os outros que nós temos também. Mas ela veio para o Brasil final de dezembro de 2023, se eu não me engano, para fazer um tratamento oncológico, né? Porque é uma aluna que veio da Venezuela, então no país de origem dela não teria condições para fazer o tratamento, né? Ter todo um acompanhamento médico. Então ela veio ao Brasil para começar o tratamento aqui, e é uma das nossas alunas assim mais assíduas. Então, não importa se em dia de tratamento a gente também tivesse aula naquele mesmo dia, ela estava sempre presente, porque acho que era um momento muito especial para ela, um momento só dela, sabe? Então, imagina você tá fora do seu país, ter que fazer um tratamento contra o câncer. Hoje ela está em um período de remissão, acho que é super importante também a gente trazer esse ponto aqui. Mas ela sempre participava das aulas, né? E é uma aluna muito ativa. Então, como eu dou a minha aula é a parte de conversação. Então, ela quer falar.
Ela quer se expressar. Mesmo nesse momento que ela estava vivendo, estava ali. Exatamente. Então, assim, em alguns momentos ela abria a câmera para que a gente a visse, né? Porque a gente faz aula com a câmera aberta, isso é importante também. Sim. Pra gente criar uma conexão, um vínculo. E ela sempre estava com um lencinho, né? Então, eu sempre perguntava, né? Nós, professores, sempre perguntamos como foi seu tratamento, você está se sentindo bem hoje? Porque não é só a aula, a gente também quer saber um pouco sobre a vida deles, como eles estão, como que a gente também pode ajudar, talvez de alguma outra forma, ter uma escuta mais ativa, né? Então, acho que é uma das histórias, assim, do Raimundo Sem Fronteiras que mais me emociona. E os motivos são diversos, né? A demanda também das pessoas que chegam para vocês na turma como alunos é bem diversificado. Sim, é bem diverso. Acho que antes de entrar nesse ponto, eu queria comentar um pouco do que a Rô falou. Eu acho que ali é um momento que a gente acaba criando conexões, né? Não só nós com os alunos, mas os alunos em si. Você cria uma sensação de comunidade, de pertencimento que é muito gostosa. De estar participando desse processo, né? De estar inserido dentro desse processo. E as demandas são as mais diversas. O motivo para as pessoas emigrar, assim, é bem diverso, né? Então, nós temos alunos que estão migrando por questão de trabalho. Nós tivemos essa aluna que precisou migrar por questão de saúde. Nós temos alunos que estão fugindo de situações de guerra, de situações de conflito, de perseguição religiosa. Então, é diferente a gente pegar e entender um imigrante normal, assim, do que uma pessoa que está se deslocando por conta de uma vulnerabilidade. Por conta, ou porque a vida dela está em risco, de alguma maneira, ou porque a existência dessa pessoa está em risco. Então, as demandas para uma pessoa, assim, precisar se deslocar são as mais variadas possíveis, né? Sim. E outro ponto também que eu acho bastante importante diferenciar é que migrar é sempre uma decisão difícil porque serão encontrados muitos obstáculos. Mas uma coisa é eu falar sobre as dificuldades enfrentadas, por exemplo, por um migrante inglês, por um migrante espanhol, que por muitas vezes vem para o Brasil buscando novas oportunidades de trabalho. Então já tem a questão do idioma, já sabe falar português, já tem uma indicação. Agora outra, muito diferente, é falar sobre imigrantes haitianos, venezuelanos, que além de todas as dificuldades, muitas vezes vai encontrar ali uma dificuldade para a documentação, para acesso a serviços de saúde, acesso a emprego. E por esse motivo, muitas vezes, nós temos aquelas situações que são noticiadas, muito tristes, sobre condições de trabalho análogas à escravidão. Isso. Porque como não sabem sobre seus direitos, não sabem sobre a carga horária, a questão de valores, trabalhos, terminam sendo colocados nessas situações degradantes. E também, muitas vezes, por mais que saibam, tem a questão da necessidade. Então, acho que é muito importante fazer esse parêntese para falar sobre as diferenças. Assim, nós somos, sim, um país acolhedor, mas talvez somos mais acolhedores para um do que para outros. E muitas vezes esses outros menos acolhidos são aqueles mais vulneráveis. Acho que é só esse ponto de atenção. Não, muito importante, porque tem esse tratamento, né, diferenciado. Tem toda a questão do preconceito mesmo. Sim. E a gente vê muitos desses refugiados, né, que são aqui da América do Sul, indo para o empreendedorismo, por exemplo, né? Vocês observam isso também? Sim, a pessoa, quando chega aqui, ela vai encontrar diversas formas para poder manter sua sobrevivência, né? Às vezes não encontra um emprego formalizado, e aí ela precisa partir para uma parte de empreendedorismo, ou muitas vezes encontram as portas fechadas, e, cara, a vida humana é muito, muito diversa, né? A pessoa dá um jeito. Exato. Isso encontra uma forma de se virar. Pode falar, gente. E tem bastante bairros, né, que a gente consegue verificar isso muito mais visualmente, que se tornaram comunidades, né, Rô? Sim, a gente tem, por exemplo, a questão do Paris, onde a gente tem ali também muitos bolivianos morando. A gente tem uma comunidade grande também de libaneses aqui no Brasil. Então a gente acaba conseguindo observar esses grupos. Haitianos, né? Os haitianos também, moçambicanos também. Então, as pessoas que vêm, né, do continente africano para buscar uma vida melhor aqui no Brasil, a gente acaba no centro, acho que principalmente no centro da cidade, a gente consegue ver esses grupos assim muito de forma isolada, sabe? Cada grupo assim
separado mesmo, mas a gente consegue identificar cada um deles, de onde eles são, e acho que o nosso trabalho é unir todo mundo. Sim, e uma ponte para isso, a gente conversou aqui, é a língua, porque é ela que vai facilitar o ingresso a diversos acessos, a dar consciência dos direitos que essas pessoas têm aqui no Brasil. E olhando para o projeto, para esse movimento do Rio Sem Fronteiras, é louvável, gente, o que vocês têm feito, essa demanda que vocês trouxeram, mas fica aquele incômodo, aquele pensamento também de que isso não seria também uma responsabilidade do governo? Como que vocês enxergam essa questão estadual, governamental mesmo, de olhar para a situação dos refugiados, dos imigrantes? Acham que falta ainda mais um cuidado, identificar de forma particular cada situação? Enfim, como vocês enxergam esse tratar? Não apenas quanto à população migrante, população refugiada, todas as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade hoje, é um dever do Estado acolhê-las, né? Dar o emprego, o acesso à saúde, a direitos. Mas, com relação à população migrante e refugiada, sobretudo, em razão dessa falta de acesso pelo idioma, se faz muito mais necessária políticas públicas, uma orientação maior pelos nossos governantes, pelos nossos parlamentares, para o ingresso dessas pessoas, para o acolhimento, para o direcionamento para a obtenção de documentos, acesso à escola de seus filhos, né, nossos pequenos. Então, sim, há muita falta. E até pensar, porque a migração, há várias situações que decorrem dela, né? Então, acho que eles precisam estar preparados para quando houver um fluxo migratório muito maior, por exemplo. Venezuelanos é mais recorrentes, mas há outros haitianos que há situações que vêm. Então, estar preparado para receber essa população, dar moradia, dar um incentivo inicial para que eles não estejam em situação de rua, não estejam nessa situação, porque uma vez nessa situação é muito mais difícil sair. Então, o governo precisa estar preparado para acolhê-los, seja vindo de uma forma terrestre, seja... É necessário esse acolhimento pelo Estado. Eu acho que, assim, apesar de... não é uma responsabilidade do Estado, mas na vida real, na prática, a gente vê que tem essas lacunas, que tem esse espaço que que não está sendo preenchido. E aí... Daí eu acho que vem a importância da sociedade civil, das ONGs, da organização como sociedade em si, para poder estar auxiliando nesse processo, né? Cara, não tem política pública suficiente. A gente vai lá e entra para tentar somar, né? A gente entra para tentar Mas acho que o ponto de divergência nesse caso é porque, assim, eu sei que não há políticas públicas suficientes, mas talvez porque o Estado não esteja direcionando a atenção para o que é necessário primeiro. Eu acho que, acima de qualquer coisa, de qualquer política, é primeiro necessário olhar para a dignidade da pessoa humana. Então, antes de formular uma lei com foco no empresário, em determinadas coisas, há questões primárias, há questões que são mais importantes. Então, aqui, é claro que o Instituto Hillman vai existir enquanto houver essa necessidade, outros institutos parceiros também, mas eu acho que é necessário esse choque de realidade para o governo começar a agir para o que é mais importante. E tem como se somar isso, né? A sociedade civil, junto às ONGs, e ali também junto com o Estado, com o governo, né? Para fazer esse movimento de forma que alcance da melhor forma o máximo de pessoas possíveis. E vocês carregam esse sentimento que foi dito um pouco aqui da dignidade humana na camiseta de vocês. Eu tava torcendo para alguém vir com a camiseta. Então, você que tá assistindo a gente pelo YouTube, Rio Sem Fronteiras. Inclusive, são as camisetas mais legais do Instituto Rio. Eu amo todas, mas olha essa frase, gente. Ninguém é legal assim, é muito... E, Carol, eu queria até pontuar uma questão, porque nós iniciamos o português para refugiados com aulas presenciais, que foi custeada por uma empresa parceira. Então, o Evandro é professor também de idiomas. Ele se dispôs, era num dia de semana, num local que foi cedido e no horário comercial. Então, houve essa contratação naquele período, mas depois nós não tínhamos verbas. Então... em 2023, final de 2023, nos reunimos porque os alunos estavam perguntando, estavam querendo retornar às aulas e nós não conseguíamos viabilizar isso, porque também há muita
falta de voluntários para esse serviço. A Rô sabe, a Ju sabe, né? Como é difícil Acho que é encontrar mais pessoas. específico, né? Uma coisa mais específica. Mas para você ver como falta, como o Instituto Hillman, seus voluntários têm muito esse senso de justiça, né? De integração, de acolhimento. Nessa reunião que nós tivemos com os futuros alunos, que eles estavam pedindo bastante o retorno, a gente estava tentando entender as demandas, para ver se a gente conseguiria ajudar de alguma forma. Aí teve um momento que Evandro e eu nos olhamos na câmera, era uma reunião online. A gente escreveu assim, tá, bem, eu ia falar uma palavra que não era pra falar aqui, mas falei assim, bem, vamos lá, vamos dar aula gratuita, em forma online, para abraçar mais pessoas e durante a noite. Então, eles dispôs de um período dele que era de aula, para atuar de forma voluntária. Então, eu acho que essa é a grande boniteza do Instituto Hillman, do projeto, sabe? Falar assim, não, isso é muito necessário, então eu vou ceder aqui esse meu espaço para atendê-los. E esse online também deu muito certo, né, para vocês também, eu né? acho que essa questão, assim, que a Jenny trouxe, né, do formato, permitiu que outras pessoas pudessem fazer parte, né, desse grupo incrível, né, acessar, ter acesso às aulas. E eu lembro de uma das ações que eu estava com a Jenny, uma outra ação do Instituto, e eu conversei com ela, eu falei, Jenny, eu tenho experiência, já fiz alguns trabalhos voluntários também com pessoas em situação de refúgio, e eu gostaria muito de participar do projeto junto com vocês. E assim, a minha formação, diferente do Evandro, né? Eu sou publicitária, mas fui indo por outros caminhos, mas sempre tive assim um voluntariado muito forte dentro de mim. Aproveitar para dizer que eu conheci também o Instituto Hillman através do meu irmão, que participou do Hillman Day. André, um beijinho para você, que você tá assistindo a gente. E ele me contou do Instituto, eu comecei a pesquisar, fui atrás, busquei mais informações, me conectei com a galera aqui, não só com a Jenny, mas com toda a galera do Instituto. E quando eu descobri esse projeto, assim, acho que foi o que brilhou os meus olhos. E eu tenho um verdadeiro amor por esse projeto. A Jenny sabe disso, a gente conversa muito. O Evandro também. Ufa! Ai, gente, Que lindo! É isso aí. Eu faço com muito minha amor, amiga, de mas ela é verdade. demais. E do tempo que o Hillman Sem Fronteiras está aí, vocês têm colhido os frutos disso, vendo resultados do desenvolvimento dessas pessoas na língua portuguesa? E aí, Jenny? Eu só ia falar. Quando a Rô quis vir, nós estávamos dando apenas aulas às segundas-feiras, 8h30, que era com o Evandro. Aumentou, né? Mas a gente estava pensando assim, como fazer para conseguir dar mais aulas para eles, e nós percebemos que uma das grandes faltas era a conversação. Foi aí que a Ju e a Rô entraram. Verdade. E aí vou trazer um ponto super importante também, acho que falando aqui muito dessa questão do senso de pertencimento, do acolhimento. Durante as aulas de conversação, nós ouvíamos dos nossos alunos a questão do acento, do sotaque. Então, eles pediam pra gente ensinar o sotaque para eles. E, gente, vamos lá, para quem aprende um novo idioma, a gente sabe que isso é muito complicado porque... Os sons, né? É difícil. São diferentes, a pronúncia é diferente. Então, assim, o que nós tentamos passar para eles sempre? Não se preocupa com o seu acento, com o seu sotaque. Acho que isso é a forma mais bacana de mostrar para o mundo, para as outras pessoas, que você fala mais de um idioma. E tudo bem, porque as pessoas vão te entender e você permanece com a sua construção cultural. Aqui você está aprendendo um novo idioma, então acho que o sotaque que eu tenho, que a Jenny tem, que o Evandro tem, que a Ju tem, cada um tem um sotaque diferente, então eles traziam muito isso pra gente e a gente tentava... Isso é bonito, sempre respeitando a origem, respeitar, né, da a origem pessoa. de cada um, exatamente. Muito bem. E aí vocês veem, assim, esses resultados ou agradecimentos das pessoas que passam por essa experiência? Carol, desculpa cortar você, mas eu vou falar de uma coisa que eu acho super importante falar. Eu sei que o nosso tempo tá quase estourando, mas acho que é importante pontuar que quando uma pessoa está chegando no nosso país, o nosso objetivo não é absorver essa pessoa como se ela fosse um brasileiro, né? A gente entender que a cultura daquela pessoa é importante, entender que ela está inserida dentro de um contexto multicultural. Então, é importante, cara, que essa pessoa saiba que a história dela é super valorizada, que é uma história importante, mas quando ela chega no nosso país, a gente ter esse abraço multicultural, tentar interpretar as diferentes culturas e tentar
trazer ela pro nosso contexto. Eu queria muito falar isso, tá, gente? Desculpa. E somar. Somou com o que ela disse, né? Do respeito da origem das pessoas. Poder respeitar mesmo a origem dessa pessoa. E somar a nossa cultura, né? A questão... Exato. Nossa, é tão bonito. Questão culinária, né? A gente fala bastante isso nas aulas. As tradições. É um ambiente de troca muito gostoso. Tá. Um ambiente de troca muito gostoso. Então a gente vê que vocês têm uma proximidade com os alunos, né? Maravilhoso. E se alegram com os resultados, com tudo isso que tem acontecido, como vocês se sentem? Não sei, né? Tipo mãe, né? Pra falar de filho. Exato, cara. Eu fico muito feliz de ver que a galera tá caminhando, que a galera tá chegando aqui e, fazendo a vida deles, sabe? Pra mim é ultra importante, assim. É muito bonito ver tudo isso. Assim. Inclusive, eu já faço um apelo, porque agora a ideia, isso ainda é embrionário, é começar a fazer aulas gravadas e também aulas online para ter esse contato mais próximo, mas para que a gente possa atender mais pessoas que naquele período, por exemplo, não conseguiu o HSF Play. Isso, por favor. Ótimo. Professores, venham, por favor, professores, gente, cola com a gente, por favor. O apelo é por voluntários que trabalhem com isso, ou que não trabalhem, que tenham expertise para isso, e não apenas para aulas de português e espanhol. Nós precisamos também inglês, alemão, quem sabe, francês, gente. Estamos aqui. Galera! Ai, que chique. Cola com a gente. Não, perfeito. Então, vocês podem até reforçar esse convite. Quais são as necessidades hoje do HSF? Vocês precisam de mais voluntários professores? Aceitam outros voluntários também para somar ali, para dar um suporte? O que vocês precisam? Na parte organizacional também é muito importante termos outros professores, até para questão de agenda, né, de material, mas, sobretudo, professores, né? Porque a gente sabe que tem essa dificuldade em razão dos horários, mas é sempre possível a gente pensar numa gravação, num outro tipo de aula, numa aula. Maravilhoso. Então, e, gente, que rico a gente conversar sobre isso, né? Isso aqui é só uma pontinha desse assunto que é tão importante, que é a questão dos refugiados e dos imigrantes. Então, vou pedir para que vocês deixem um convite final para o pessoal, para que eles venham somar com a gente. E por onde o pessoal pode entrar em contato? A gente pode falar do Instagram, talvez, por onde que eles podem ali trocar uma ideia mais aprofundada com vocês, já que nosso papo está no finalzinho. Certo. Para entrar em contato com a gente é pelo Instagram do Instituto Hillman. Então, caso você queira se voluntariar, entre em contato, manda uma DM que nós retornaremos e marcaremos uma reuniãozinha. Antes disso, além dos voluntários, queria trazer uma questão que é bem importante. Nosso projeto precisa de financiamento, gente. Se tiver um patrocinador com o coração aberto aí para a causa, super importante. A gente está convidando vocês aí também a conhecer mais o projeto, conversar com a gente fora do podcast. Estamos super abertos. Vem conhecer a gente. Vem somar. E pra galera que não é voluntário ainda, mas que tem esse desejo de entrar aqui no mundo do voluntariado, então vem com a gente, conhecer um pouquinho melhor aqui do trabalho que a gente faz. É um trabalho incrível. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como nós também somos apaixonados por ele. Isso que eu ia adiantar, Rô. Uma vez que você ingressa em qualquer ação do Instituto Hillman, é assim... Não tem como voltar atrás. Não, também o dragão, né? Somos suspeitos para dizer isso, mas é verdade. Então, que você venha e faça parte dessa família aqui, que você vai ser, com certeza, muito bem acolhido. Gente, nosso tempo voou, mas foi muito importante a gente falar sobre isso, que você aí de casa também reflita mais, pense com carinho e venha somar. Empresários, voluntários, cheguem com a gente. Obrigada a todos. Valeu, obrigada, galera. Rô. Obrigada, Obrigado, Evandro. gente. Obrigada, Jenny. Obrigada. Um beijo pra Tchau. vocês. Nosso episódio acabou, mas fiquem ligadinhos que logo vai ter mais. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau.